E aí, será que o suplemento que te venderam realmente faz tudo isso no seu organismo? Suplementos que te prometem 1001 coisas, mas muitos deles não cumprem nem metade do que prometem. E então você chega do trabalho exausto e pensa, agora eu preciso de energia, de foco para poder desempenhar bem no treino. E se a sua alimentação não estiver alinhada, isso é um desafio a mais que fica para você. Ou até se você acorda bem cedinho pela manhã antes de ir trabalhar para treinar e precisa daquele foco a mais e gostaria de investir em algum suplemento que realmente traga resultado, então esse vídeo é para você. Eu trouxe 4 suplementos que são essenciais, que são simples de utilizar e baratos para que você consiga incluir na sua rotina. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Júlia Artacho, nutricionista esportiva e comportamental, e aqui eu compartilho dicas práticas de alimentação, suplementação, rotina, que eu tenho certeza que vai auxiliar você no seu processo. Bom, a primeira coisa que eu quero deixar bem alinhado, que eu sempre alinho em consulta com os meus pacientes dentro do método Tríade, é que não é certo que você saia suplementando, utilizando qualquer tipo de suplemento, sem antes fazer uma avaliação do seu estado atual. Não deixe de consultar um médico ou nutricionista para poder fazer a análise dos seus últimos exames de sangue, exames bioquímicos, para verificar se houve algum tipo de alteração hormonal, metabólica, algum tipo de deficiência específica de vitamina ou mineral, porque essas deficiências, esses desequilíbrios hormonais, eles impactam totalmente na sua resposta ao estímulo do treino e da dieta. Se você estiver com muito desequilíbrio hormonal, de vitaminas, de minerais, você não vai ter uma resposta adequada à dieta e treino. Por isso que muitas pessoas treinam, procuram comer direito dentro do possível, de uma rotina super corrida, mas mesmo assim não consegue ter um resultado palpável, não tem uma grande diferença na estética, porque especialmente falando em estética, é muito importante verificar toda essa questão do equilíbrio hormonal, que impacta completamente na sua resposta. Então, se você é uma pessoa que quer ganhar massa muscular, diminuir percentual de gordura, melhorar o seu metabolismo em geral, sempre faça esse check-up que eu tenho certeza que vai melhorar muito os seus resultados. Então, agora, vamos aos top 4 suplementos indicados. Bom, então o primeiro suplemento é a creatina. Hoje em dia é o suplemento mais estudado e mais vendido. Para você obter resultados reais com o uso da creatina, você precisa fazer um uso contínuo e crônico. Ou seja, você precisa incorporar dentro da sua rotina o hábito de tomar a creatina. E não importa o horário que você vai utilizar, pode ser pelo período da manhã, à tarde ou à noite. O importante é manter a constância, porque só assim você vai conseguir de fato sentir a diferença no seu corpo. Se você utiliza um dia e depois fica um mês sem utilizar e volta a utilizar de novo, você não vai sentir muita diferença. Existem estratégias como o da saturação, por exemplo, porém são estratégias que nós utilizamos em casos específicos de atletas, quem quer melhorar a performance, mas a dosagem usual é de 3 a 5 gramas por dia. Entre os principais benefícios é o aumento da força e potência, melhora na recuperação muscular, tem benefícios cognitivos também, inclusive bastante indicado para idosos, que é muito benéfico para eles. Sobre a forma de consumir, você pode tomar com água ou misturar num suco, num shake. O segundo suplemento é o Whey Protein. O Whey Protein é uma forma de você consumir proteína de boa qualidade numa rotina, especialmente se for uma rotina muito corrida, onde você não tem muito tempo para ficar cozinhando e você precisa incluir uma porção de proteína em todas as suas refeições do dia. Então a gente consegue montar lanches super práticos, seja vitamina, shake, com fruta, com iogurte, com receitinhas. Dá para utilizar de maneiras diversificadas. E aqui, obviamente, o Whey Protein ele não substitui um consumo adequado de proteína na sua dieta provindo dos alimentos. E, aliás, é preferível que a maior parte da tua proteína venha da sua alimentação, de uma alimentação equilibrada, o mais natural possível, com um consumo reduzido de ultraprocessados, dando prioridade para os alimentos minimamente processados. Mas sim, você pode incluir o Whey Protein como uma forma de você otimizar o seu tempo, de você incluir receitas diversas.
Sobre a dosagem, varia um pouco, dependendo da marca do whey, mas geralmente fica uma dose ali entre 20 a 30 gramas de proteína por dose, que dá ali entre um scoop e meio, ou até 2 scoops. Você pode consumir de 1 a 2 vezes por dia, dependendo da sua recomendação diária de proteína. Para fazer esse cálculo, a gente utiliza o seu peso corporal, e a indicação é que você mantenha uma média entre 1,6 grama de proteína por quilo de peso até 2 gramas por quilo de peso, é a quantidade suficiente e recomendada. Eu gosto muito de indicar para os meus pacientes utilizar, por exemplo, num pós-treino, onde é interessante que você faça uma refeição proteica. Então você pode fazer algo super simples e prático, como uma vitamina, um shake, iogurte com fruta, e você coloca o scoop de whey. Ou também no seu jantar, que você não tem muito tempo para preparar uma refeição. E agora vamos falar sobre a diferença entre os tipos de whey. Primeiro, o whey concentrado. O whey concentrado possui de 70% a 80% de proteína e um pouquinho de carboidrato e gordura. Ele é indicado para um uso mais geral, a forma mais comum e acessível do whey protein, porque você consegue com um preço mais em conta. Já o whey isolado, ele passa por um processo de filtração mais intenso, onde você tem ali 90% de proteína e baixa presença de lactose. É ideal para quem busca uma otimização na absorção e uma maior pureza do produto. Já o whey hidrolisado, ele apresenta proteínas pré-digeridas em peptídeos menores, favorecendo o processo de digestão e o melhor aproveitamento dos aminoácidos. Segundo uma pesquisa publicada na Revista Brasileira de Nutrição Esportiva, esses whey protein que passam por esse processo de maior purificação do produto apresentam uma melhor resposta ao corpo, fatores determinantes para o rendimento e a recuperação muscular. Pessoas que apresentam intolerância à lactose vão sentir certo desconforto se consumir essas formas de whey, podendo optar pelo isolado ou hidrolisado, mas também tem a opção com proteína vegetal, que é o mais indicado nesses casos, à base de proteína de arroz e de ervilha. Uma linha de produtos segura que é recomendado especialmente para vegetarianos e veganos. Mas é importante salientar que cada um dessas opções de whey é indicado para um quadro específico, ou seja, não tem um que seja melhor. Por quê? Tem que analisar qual que é o seu quadro. Se você não apresenta nenhum tipo de sensibilidade, intolerância à lactose, nenhum tipo de questão de doença crônica, então você pode sim utilizar o whey concentrado se você não sentir nenhum tipo de desconforto gastrointestinal. Agora, se você apresenta algum tipo de sensibilidade, intolerância, você pode optar pelo isolado ou hidrolisado, ou a base de proteína vegetal, você pode testar qual você se adequa melhor. E por que eu disse isso? Porque no título desse vídeo eu falei que iria indicar para vocês suplementos que são baratos e cabem no bolso, mas nós sabemos que os suplementos, especialmente isolado, hidrolisado, o blend, né, que combina os três, geralmente você encontra num preço bem salgado. Então, especialmente o concentrado, você consegue com custo-benefício melhor. E existem algumas marcas que também conseguem distribuir com preço mais em conta. Eu vou deixar aqui na tela a indicação de algumas marcas que eu gosto, confio. Aí você escolhe o que melhor compensa para você. O próximo suplemento é o ômega 3. O ômega 3 que nós encontramos em fonte animal, especialmente em peixes gordurosos. É importante analisar no seu exame de sangue, pelo menos dos últimos 3 meses, como que tá a dosagem. Porque se tiver muito baixa, isso pode sim afetar sua energia, foco, disposição, concentração e também na recuperação muscular e na saúde óssea. O ômega 3, a relação entre EPA e DHA, é um anti-inflamatório natural que auxilia muito na recuperação muscular e na saúde dos ossos, na melhora das dores de articulação. Além disso, é essencial para a saúde cardiovascular. É impossível falar de ômega 3 sem lembrar daquele comercial, né? Desenvolveu o novo ômega 3 Lauriflux. Bom, e a dosagem usual é de 1 a 2 gramas de EPA mais DHA por dia. E sobre o melhor horário para utilizar esse suplemento, tem que ser especialmente numa refeição que haja gordura
naquela refeição. Então, especialmente indicado no almoço ou jantar, porque assim você melhora a absorção. Se você procura por um preço mais em conta desse suplemento, você acha em cápsulas nacionais ou aqueles suplementos que são vendidos em farmácia, onde existem muitas marcas que são confiáveis, que são boas e que eu vou deixar também indicação aqui para vocês. O principal erro das pessoas quando vão comprar o ômega 3 é não perceber a concentração que tem que ter entre EPA e DHA. Você tem que procurar pelo menos por 500 mg combinado por cápsula para você poder ter de fato uma efetividade ao utilizar esse suplemento. E aqui são as marcas que eu confio e indico para os meus pacientes com variados preços, mas todas de boa qualidade. Bom, e agora vamos para o último suplemento que não poderia faltar, que é a vitamina D. No Brasil, muitas pessoas apresentam deficiência de vitamina D, especialmente porque trabalham dentro de escritório e não se expõem à luz solar em nenhum momento do dia. Só quando vai nas viagens de final de ano, quando vai para a praia, né? Que aí passa até por uma insolação. Por essa falta de exposição ao sol, muitas pessoas apresentam deficiência, a grande maioria, inclusive quando eu vou analisar os exames bioquímicos dos meus pacientes, muitos apresentam esse tipo de deficiência, então é um dos suplementos que eu mais prescrevo, mas que é de fato essencial para todo o funcionamento do nosso organismo. E quais os principais benefícios de você ter uma dosagem adequada de vitamina D? Porque você consegue ter uma melhora na recuperação muscular, maior força muscular, além de melhorar a imunidade, a saúde cardiovascular. A dosagem usual, padrão, é que seja de 2.000 até 4.000 unidades internacionais, mas é muito importante, antes de sair suplementando qualquer quantidade, verificar como que está a dosagem atual no exame de sangue. Por quê? Se a sua dosagem no sangue estiver muito abaixo de 40, 30 nanograma por mililitro de sangue, então está muito baixo. É necessário fazer uma dosagem mais alta para poder estabilizar esses valores e ficar ali pelo menos entre 40 a 60 nanograma por mililitro. E o horário para consumir a vitamina D também é nas refeições que possuem maior teor de gordura naquela refeição, então no almoço ou no jantar. E você consegue administrar a dose por gotas ou cápsulas. Aqui estão a indicação de algumas marcas que eu confio e recomendo para os meus pacientes. Bom, então resumindo aqui, os 4 suplementos eficientes que eu indiquei para vocês é a creatina, o whey protein, o ômega 3 e a vitamina D. Aí você me pergunta, mas Júlia, é necessário eu comprar os 4 e já sair suplementando? Não. Você precisa ver qual é a sua necessidade atual para que você dê prioridade a esse suplemento, certo? Então você tem que ver como que está a sua dosagem atual de vitamina D, como que está de ômega 3. Se elas estiverem boas, em boa dosagem, então você pode sim, no momento, dar prioridade para creatina e whey protein. Agora, vamos supor que você já tem uma refeição equilibrada em micronutrientes, em proteína, em fibra, e você não sinta a necessidade de tomar whey porque você já consegue bater a tua meta diária de proteína através da alimentação. Então não é obrigatório você utilizar o whey, entende? Então assim, eu não sou daquelas nutricionistas que defendem que você saia por aí com uma lista gigantesca de suplementos que você, nossa, vai virar o super-homem, a super-mulher. Eu indico que toda essa suplementação seja feita com consciência, conforme a sua necessidade, para que de fato você tenha uma melhora na sua performance, no seu rendimento, no seu desempenho, melhora no foco, concentração, disposição, porque a gente sabe o quanto que a gente precisa disso diariamente, né? Uma rotina pesada, uma rotina corrida. Então eu espero que essas dicas e essas informações tenham sido válidas e úteis para você, para que você possa otimizar o seu foco, a sua energia durante a sua rotina de treino e dieta. Se você deseja ter um acompanhamento nutricional personalizado, acesse agora as informações que estão disponíveis na legenda para você conhecer o método Tríade, que é o meu método autoral de acompanhamento nutricional. Eu trabalho especificamente com a parte de nutrição esportiva e também comportamental. Eu faço solicitação de exames bioquímicos, análise de exames que são autorizados pelo conselho. Também faço avaliação física online e prescrição de suplementos conforme a sua necessidade. E se você gostou desse vídeo, já curta, comente, compartilhe e até o próximo vídeo. Beijo!